Não perca o rumo. O Discovery na escola está prestes a te dar algumas coordenadas para se encontrar em conceitos geométricos. Primeiro, vamos viajar a uma cidade lendária para descobrir artefatos em grades arqueológicas, tesouros de Troia. Em seguida, vamos seguir uma aeronave em coordenadas polares, radares. Depois, vamos partir para um novo mundo e explorar o planeta vermelho em coordenadas planetocêntricas, da Terra a Marte. Em seguida, vamos focalizar a grade de minúsculos pontos que formam animações e gráficos em coordenadas computacionais, brincando com pixels. Finalmente, veremos como a matemática ajudou os europeus a partir para o novo mundo em matemática e navegação na Era dos Descobrimentos. Se prepare para localizar alguns pontos a seguir. Fique atento às atividades propostas. Ao assistir à primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Qual é a importância das grades de coordenadas em um sítio arqueológico? Qual é a diferença entre as coordenadas planetocêntricas de Marte e da Terra? Arqueologia é o estudo científico dos vestígios da vida e da atividade humana no passado. Arqueólogos recuperam documentos e analisam artefatos e dados relativos ao ambiente. Eles traçam um eixo de coordenadas em um local para auxiliar o processo. Ao longo da década de 1870, alguns arqueólogos estavam procurando cidades na Turquia quando descobriram ruínas datadas da Era do Bronze. Com base nas evidências encontradas, acredita-se que em uma destas cidades seja a lendária Troia. Quando arqueólogos escavam um sítio, eles marcam o que encontram em uma espécie de tabela. Grades coordenadas são a melhor maneira de se mapear uma informação. Uma grade coordenada é um sistema retangular que permite localizar um ponto usando as coordenadas x e y. A localização deste ponto é 3, 2, onde o primeiro número é a distância ao longo do eixo x e o segundo é a distância paralela ao eixo y. Os arqueólogos primeiro desenham uma grade quadrada no chão e então fazem um mapa correspondente para usar como referência. O mapa ajuda a contabilizar tudo o que encontram no sítio. Eles gravam a localização dos artefatos, estruturas e fronteiras, que podem revelar informações de como a cidade era. Vamos supor que um sítio seja dividido em 100 seções de 1 metro quadrado. Esta é a grade correspondente ao sítio. Se uma peça do tesouro de Troia foi encontrada no ponto A e outra no ponto B, como os arqueólogos marcam a distância entre os dois artefatos na grade? Para descobrir a distância entre dois pontos, usamos o que sabemos sobre triângulos. Criamos um triângulo retângulo em que a distância entre A e B é a hipotenusa e usamos as coordenadas para descobrir o tamanho dos lados. Se o ponto A é dado como x1, y1 e o ponto B como x2, y2, então o tamanho da reta AC é o valor absoluto de x2 menos x1. Por semelhança, o tamanho de BC é o valor absoluto y2 menos y1. Agora podemos usar o teorema de Pitágoras para encontrar a hipotenusa, que é a distância. Ela é a raiz quadrada de x2 menos x1, elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Esta é a fórmula da distância, que é baseada no teorema de Pitágoras.
Dados os pontos A e B, encontre a distância entre eles. Substituindo os pontos nas variáveis, encontramos que D é igual à raiz quadrada de 34 ao quadrado mais 26 ao quadrado. Simplificando, a distância entre dois artefatos marcados no mapa é de cerca de 13 metros. Imagine que os arqueólogos queiram escavar no meio do caminho entre as duas peças. Qual é a coordenada do ponto médio M? Para encontrar o ponto médio, identificamos a coordenada x, que está entre as coordenadas de A e B, e a coordenada y, que está entre as coordenadas y de A e B. As coordenadas deste ponto são x1 mais x2, dividido por 2, y1 mais y2, dividido por 2. Esta é a fórmula do ponto médio. Substituindo as coordenadas A e B na fórmula, temos o ponto médio em 40, 25. As fórmulas de distância entre dois pontos e de ponto médio vão funcionar em qualquer sistema de coordenadas retangulares, mesmo com coordenadas negativas. Arqueólogos ainda estão escavando as ruínas de Troia. Graças à combinação de métodos arqueológicos e matemática, a história e os artefatos desta antiga cidade podem ser documentados com precisão para as futuras gerações. Você sabia? A antiga cidade de Troia existiu por mais de 4.000 anos. Mas foi destruída e reconstruída muitas vezes. A primeira escavação arqueológica foi em 1870. Desde então, os arqueólogos já descobriram 10 cidades, uma construída em cima da outra. Acredita-se que a 7ª cidade seja a Troia das lendas gregas. Muitas pessoas que viajam de avião se preocupam em encontrar o portão certo e embarcar a tempo. Ao mesmo tempo, os controladores de tráfego aéreo trabalham para levar os passageiros ao seu destino com segurança. O Aeroporto Internacional de Chicago é um dos mais movimentados do mundo. Desde 2001, ele detém o maior número de embarques e desembarques na maioria dos anos. Para orientar a aeronave a chegar ao solo de forma ordenada e segura, os controladores de tráfego aéreo devem ter informações precisas sobre o voo. Ao monitorar uma aeronave no céu, os controladores usam radares que identificam a posição do avião em coordenadas polares. Os sistemas de coordenadas mais utilizados para construir gráficos são o sistema de coordenadas retangulares e o sistema de coordenadas polares. Nas coordenadas retangulares, no plano XY, um determinado ponto tem um valor x e um valor y, e cada um pode ser um número real. Nas coordenadas polares, um ponto P é indicado pelas variáveis r e θ. Aqui, r representa a distância entre a origem e o ponto, e θ representa o ângulo entre o eixo polar e o segmento OP. Ao contrário das coordenadas retangulares, um único ponto nas coordenadas polares pode ter muitas representações. Ao medir um ângulo no sentido anti-horário, o ângulo é positivo. Medido no sentido horário, o ângulo é negativo. Chamados de ângulos suplementares, os dois terminam no mesmo segmento de reta. Se R é positivo, o ponto P está no lado de θ. Se R é negativo, o ponto P está no raio oposto ao lado de θ. Então, este ponto P pode ser representado por vários pares de coordenadas polares, como 3, 120 graus, 3, 480 graus, 3 menos 240 graus ou menos 3, 300 graus. Na navegação, entretanto, os controladores de tráfego aéreo usam as coordenadas polares de uma forma um pouco diferente. Como as bússolas eram utilizadas na navegação antes da existência das aeronaves, a direção é dada pelo polo magnético e vai de 0 no norte a 360 graus no sentido horário.
Quando um controlador identifica a posição de uma aeronave, a localização é formada pela direção, ou azimuth, seguida pela distância em milhas náuticas. Então, se a direção é dada como 240 em 019, a localização é marcada como 240 graus do norte magnético a 19 milhas náuticas de distância. Se uma aeronave voa no azimuth 045 e o controlador de tráfego aéreo orienta o piloto a voar no azimuth 180, em quantos graus o piloto deve virar o avião? Primeiro, identificamos o azimuth 045, ou 45 graus. O piloto deve mudar para o azimuth 180, ou 180 graus, que está no sul. Para encontrar o ângulo que o piloto deve fazer, subtraímos 45 de 180 e vemos que o piloto deve mudar seu curso em 135 graus. Os controladores regulam o tráfego aéreo, por isso precisam saber a localização, a velocidade, a altitude e o plano de voo das aeronaves. Milhares de pessoas voam pelo céu diariamente e é trabalho dos controladores de voo garantir que elas cheguem em casa em segurança. Você sabia? Os aeroportos de Newark, Cleveland e Chicago tiveram o primeiro centro de controle aéreo em 1936. Os controladores usavam mapas e quadros negros, faziam cálculos mentalmente e não tinham como contatar a aeronave. Em vez disso, eles se comunicavam com a companhia aérea, com a torre de controle e com os operadores por telefone e rádio. A tecnologia dos satélites ajudou os cientistas a estudar a geografia e a atmosfera do planeta Marte. O objetivo é um dia enviar seres humanos para lá. A sonda Mars Global Surveyor da NASA iniciou sua primeira missão de mapeamento no planeta vermelho em 1999. Durante um ano marciano, que é equivalente a aproximadamente 2 anos na Terra, a espaçonave Surveyor observou o planeta inteiro em uma órbita polar. Uma órbita polar é a órbita de um satélite que passa por cima ou muito próximo dos 2 polos do planeta. Este tipo de órbita é usado para mapear um planeta movendo-se por regiões de diferentes longitudes, cobrindo toda a sua superfície. A partir destas imagens, os cientistas geram um sistema de coordenadas planetocêntricas da superfície e atmosfera de Marte. As coordenadas planetocêntricas utilizadas na superfície de uma esfera expressam a localização por meio de 2 coordenadas, latitude e longitude. As linhas de latitude são círculos de diferentes tamanhos paralelos à linha do Equador. Se a linha da latitude está ao sul do Equador, geralmente é medida em graus negativos. As linhas de longitude são grandes círculos que se estendem de um polo a outro e que passam pelo centro da esfera. Na Terra, as linhas longitudinais são medidas em 180 graus leste e menos 180 graus oeste em relação ao primeiro meridiano, que fica a 0 graus em Greenwich, na Inglaterra. Mas em Marte, as linhas de longitude são medidas apenas para leste, a partir do meridiano localizado na cratera ERI-0. Assim, qualquer posição pode ser localizada pelas coordenadas de latitude e longitude. Estas coordenadas são ângulos medidos em graus, minutos e segundos. Cada grau contém 60 minutos e cada minuto contém 60 segundos. Os ângulos também podem ser escritos em números decimais, uma forma bastante comum. A distância entre 2 pontos pode ser calculada usando a localização das coordenadas de latitude e longitude. Se chamarmos a latitude de A1 e A2 e a longitude de B1 e B2, a distância pode ser medida da seguinte forma. Arcosseno do seno de A1 vezes o seno de A2 mais o cosseno de A1 vezes o cosseno de A2 vezes o cosseno de B1 menos B2. Para encontrar a distância entre os pontos 1 e 2, multiplica-se o arco do círculo máximo por 2πr sobre 360,
que é a distância por grau onde R é o raio do planeta. Esta fórmula é a distância esférica estimada. Em 3 de janeiro de 2004, o veículo de exploração Mars Rover Spirit pousou na cratera de Gusev, a 14,5718 graus sul e 175,4785 graus leste. 3 semanas depois, o Rover Opportunity pousou em 1,9483 graus sul e 354,4742 graus leste. Qual é a distância aproximada entre os dois locais de pouso dos veículos de exploração? Colocamos as variáveis na equação, lembrando que os graus sul devem ser negativos. Usando uma calculadora científica, calculamos que a distância estimada é aproximadamente 163,45 graus. Para encontrar a distância entre os dois veículos de exploração, multiplicamos por 2πr sobre 360, onde o raio de Marte é aproximadamente 3.399 quilômetros. Então, a distância estimada é 2π vezes 3.399 vezes 163,45 sobre 360. A distância entre os locais de pouso dos Rover Spirit e Opportunity é aproximadamente 9.696 quilômetros nos lados opostos de Marte. A missão da sonda Mars Global Surveyor trouxe mais informações sobre Marte do que todas as missões anteriores. Ao estudar a geologia do planeta, os cientistas podem se preparar para possíveis missões tripuladas no futuro. Você sabia? Em 12 de setembro de 2005, a Mars Global Surveyor celebrou seu 8º ano em órbita, tornando-se a mais antiga espaçonave operando em Marte. Seu sucesso permite que os cientistas continuem pesquisando os padrões do clima e da geografia do planeta. Computadores são comuns hoje em dia, mas as pessoas geralmente não pensam em como eles funcionam. Quando olhamos para uma tela cheia de ícones, gráficos e textos, geralmente olhamos para uma grade de coordenadas de pixels perfeitamente alocados. A computação gráfica está em toda parte, da propaganda à animação, de textos a planilhas. Ela torna telas e páginas da internet visualmente interessantes e podem ser tão simples a ponto de permitir que crianças operem um computador com o clique de um mouse. A computação gráfica utiliza pixels, minúsculos pontos coloridos para mostrar textos e imagens na tela. Os pixels são espaçados igualmente em uma grade retangular que cobre toda a tela e são identificados por suas coordenadas. Na matemática, um ponto geralmente é marcado em um sistema cartesiano de coordenadas formado pelos eixos x e y. A origem é o ponto 00, e os outros pontos têm coordenadas que são números reais positivos e negativos. Na computação gráfica, os pixels são indicados por um sistema de coordenadas diferente. Aqui, a origem é o canto superior esquerdo, com o eixo x indo para a direita e os valores de y aumentando de cima para baixo. Este sistema de coordenadas reproduz o movimento do feixe de elétrons que forma a imagem no interior do monitor da televisão ou do computador, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Um cartão de memória tem informações sobre os pixels na ordem que apareceram na tela. Portanto, coordenadas computacionais gráficas são utilizadas para que o computador possa verificar rapidamente a posição gráfica e exibi-la corretamente na tela. Ao contrário das coordenadas cartesianas, que podem identificar um ponto com precisão infinitesimal, as coordenadas dos pixels são números inteiros, já que identificam um único pixel. A contagem começa no 0, com a origem no canto esquerdo superior. Então, a primeira linha de um lado a outro e a primeira coluna para baixo tem 0 nas suas coordenadas. Então, a coordenada 3, 2 representa o pixel que está na quarta linha da esquerda para a direita e na terceira linha de cima para baixo. Assim que a localização do pixel é especificada, é designada uma cor.
A combinação de todos estes minúsculos pixels nos lugares adequados da grade criam imagens gráficas que vemos na tela do computador. Vamos examinar este gráfico e localizar o pixel da coordenada 1237. Começando na origem, nos movemos pelo eixo X até o 13º pixel. Chegamos à coordenada 12,0. Agora, para encontrar o pixel em 1237, descemos paralelamente ao eixo Y até o 38º pixel. Uma vez que o pixel é identificado, ele recebe uma cor para fazer parte da nova imagem. A resolução e a qualidade de uma imagem dependem da quantidade de pixels na tela e de quanta informação é armazenada em cada pixel. Se a tela de um computador é ajustada para ter muitos pixels, estes pixels terão tamanhos menores e a imagem será mais definida. Imagine que temos as coordenadas de um único pixel em uma grade de coordenadas cartesianas. Como você pode encontrar as coordenadas computacionais que representam o mesmo pixel? Como as coordenadas computacionais são uma reflexão e uma translação vertical do sistema cartesiano, você pode utilizar transformação linear e multiplicação de matrizes para refletir, transladar e girar. Imagine que estamos olhando para a tela de um computador com resolução de 800 por 600 pixels. Se quisermos encontrar as coordenadas computacionais do ponto cartesiano 300, 200, por qual matriz devemos multiplicá-lo? Primeiro, invertemos ou refletimos o sistema de coordenadas multiplicando por esta matriz, dando ao ponto as coordenadas computacionais 300 menos 200. Mas a reflexão faz o ponto se mover. Então, precisamos encontrar a translação adequada, que será h, para devolver o ponto à sua posição original. Para fazer isso, subtraímos 600, que é o número de pixels verticais no eixo Y da matriz. Isso move o ponto para a sua localização original em coordenadas computacionais, 300, 400. Entretanto, devemos lembrar que as coordenadas computacionais começam no 0 e não no 1. Então, as coordenadas ficam com uma diferença de 1 no valor de x, 299,400. Portanto, para converter coordenadas cartesianas em computacionais em uma tela de 800 por 600 pixels, devemos substituir os valores de x e y pela matriz x menos 1, y menos 600, multiplicada pela matriz 1, 0, 0 menos 1. Sendo assim, para transformar um conjunto de coordenadas em outro, precisamos apenas encontrar e multiplicar pela matriz apropriada. Avanços em computação gráfica revolucionaram a tecnologia e a forma com que as pessoas utilizam os computadores hoje em dia. Então, da próxima vez que você digitar um trabalho ou navegar pela internet, lembre-se que você está olhando para milhares de pixels perfeitamente alinhados para agradar sua visão. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Qual é a importância das grades de coordenadas em um sítio arqueológico? Qual é a diferença entre as coordenadas planetocêntricas de Marte e da Terra? Tente isso. Crie um sistema de coordenadas da sua sala de aula para localizar o ponto onde você está sentado em relação ao professor. Se quiser aprender mais, confira os seguintes sites. Ao assistir à segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como os avanços em matemática ajudaram os europeus nas áreas de tecnologia e comércio durante a era dos descobrimentos? Quais conceitos de navegação desenvolvidos naquela época ainda são usados hoje? Estudiosos europeus do século XV exploraram as possibilidades de uma rota marítima ocidental que levasse à Ásia. Confiando plenamente na matemática, eles descobriram novos métodos de navegação que abriram caminho para explorações futuras. No final da Idade Média, a Europa estava mergulhada em um mar de problemas. Guerras, pragas e fome eram comuns. Mas não demoraria muito para que este continente problemático fosse transformado pela busca de um novo mundo.
uma busca que se tornou possível graças à matemática. Conceitos que mal percebemos hoje, como escalas para navegação, sistemas de coordenadas para localização e o simples fato de medir o tempo, foram inventados e refinados neste período histórico. Perceber como e por que isso aconteceu oferece uma perspectiva única do nosso sistema matemático. É uma grande realização, considerando que, geograficamente e matematicamente, os europeus do século XII tinham um longo caminho a percorrer para atingir seu objetivo, uma rota marítima até a Ásia. Exploradores da Idade Média navegavam da mesma forma que os romanos e os gregos faziam antes deles. Eles raramente se afastavam das costas conhecidas, permaneciam com a terra à vista, observavam aves e a ação de ventos e ondas para encontrar seu caminho. Os primeiros exploradores marítimos foram os egípcios. Hieróglifos retratam viagens datadas de 3200 a.C. Eles exploraram o Nilo e a costa leste da África. Foi um grande esforço, mas sem muita matemática. Os gregos foram os primeiros a aplicar matemática na navegação. Viajando para lugares distantes de seus próprios domínios, eles usaram matemática e observação para determinar que a Terra era redonda. Eles perceberam que quando um navio vinha do alto mar, seu mastro aparecia antes do casco no horizonte. Eles também notaram que durante um eclipse lunar, a sombra que a Terra projetava na Lua tinha um canto arredondado. A questão era: qual é o tamanho da Terra? A resposta seria a chave para a navegação. Um bibliotecário grego encontraria a solução. No século III a.C., o matemático Eratóstenes realizou um experimento para estimar a circunferência da Terra. Ele observou que no primeiro dia de verão na cidade egípcia de Siena, ao meio-dia, o sol era refletido em linha reta na água do fundo de um poço. Sabendo que a Terra era esférica, Eratóstenes imaginou que se ele pudesse medir corretamente a altitude do Sol no primeiro dia de verão, em outra localização, e se ele soubesse a distância entre as duas localizações, ele poderia calcular a circunferência da Terra. Então ele viajou para Alexandria e esperou pelo primeiro dia de verão por um ano para calcular a altitude do Sol. A diferença foi calculada em 7,2 graus, o que é igual à distância de aproximadamente 71 graus na superfície terrestre. Eratóstenes também sabia que a distância entre Alexandria e Siena era de 5.000 estádios, e cada estádio é equivalente a 157,5 metros. Então, ele montou a proporção 7,2 está para 360 graus, assim como 50.000 está para C, onde C é a circunferência da Terra que se quer descobrir. Nesta proporção, o lado esquerdo é a razão entre a distância de Alexandria a Siena e a circunferência da Terra, que seria de 360 graus. O lado direito fornece a relação entre a distância de Alexandria a Siena e o arco do círculo máximo. Ele foi capaz de resolver a proporção e determinar C. Multiplicando em cruz, vemos que 7,2 vezes C é igual a 360 vezes 5.000, ou seja, 1.800.000. Então, dividindo os dois lados por 7,2, ele encontrou que C é igual a 250.000 estádios, o que é equivalente a 250.000 vezes 157,5, que é igual a 39.375.000 metros, ou 39.375 quilômetros. A aproximação de Eratóstenes era impressionante, considerando que a atual medida da circunferência da Terra é de cerca de 40.000 quilômetros. Ele não foi o único matemático grego a calcular a circunferência da Terra, mas os outros erraram. A maioria estimava que a Terra era significativamente menor do que realmente é, o que pode ter afetado os planos de futuros exploradores, incluindo Cristóvão Colombo. Por volta de 300 a.C., os gregos identificaram outro elemento-chave para a matemática de navegação:
os princípios da geometria esférica. A diferença crucial entre a geometria do plano e da esfera é que na esfera não existem retas. Os círculos máximos, arcos de circunferência que contêm o diâmetro da esfera, são o equivalente às retas na geometria esférica e são a menor distância entre dois pontos na superfície de uma esfera. Outra diferença é o fato de podermos encontrar um único círculo que passe por dois pontos da esfera. Se os dois pontos estão diametralmente opostos, então existem infinitos círculos máximos passando por estes pontos. Do contrário, só existe um único círculo. Vamos examinar algumas diferenças entre a geometria básica na esfera e no plano. Ao contrário do plano euclidiano, não há linhas paralelas em uma esfera. Todos os círculos máximos se cruzam. Na verdade, a geometria esférica é um exemplo de geometria não euclidiana. Vamos usar como exemplo um triângulo plano ABC. Na geometria euclidiana, a soma dos ângulos sempre é igual a 180 graus. Mas coloque o triângulo em uma geometria esférica e verá uma diferença clara. A soma dos ângulos em triângulos esféricos é maior do que 180 graus. Para provar isso, vamos usar um triângulo esférico ABC com lados opostos ABC. Se C mais A é menor do que 180 graus, então A é menor do que 180 menos C. Agora vamos analisar o ângulo D no lado oposto a A. Então C mais BD é igual a 180 graus. Então A igual a BC é menor do que BD. Se a soma dos tamanhos de dois lados de um triângulo esférico é menor do que 180 graus, então o ângulo oposto de um lado é menor do que o ângulo suplementar do ângulo oposto do outro lado. Portanto, o ângulo D é menor do que 180 menos C no triângulo BCD. E como o ângulo A é igual ao ângulo D, A é menor do que 180 menos C. Traçamos uma linha de B até ACD e temos o arco E, em que o ângulo DBE é igual ao ângulo D. Então, como os ângulos de arcos opostos são iguais, o arco BE é igual ao arco DE. Então, CE mais BE é igual a CE mais DE, menor que 180. Portanto, aplicando o resultado encontrado no triângulo BEC, temos que o ângulo CBE é menor do que 180 menos o ângulo BCE. Ou C é maior do que o ângulo CBE. Somando A aos dois lados desta inequação, temos que A mais C é maior que A mais o ângulo CBE, ou maior que D mais o ângulo CBE, já que o ângulo A é igual ao ângulo D, igual ao ângulo DBE mais o ângulo CBE igual ao ângulo CBD. Somando B aos dois lados, A mais B mais C é maior do que o ângulo CBD mais B igual a 180 graus, o que mostra que a soma dos ângulos é maior do que 180 graus. Este conceito de círculo máximo teve um papel crucial ao ajudar os gregos a determinar sua posição no mundo, principalmente no mar. Eratóstenes foi um dos primeiros a trabalhar com as coordenadas esféricas da Terra. Ele percebeu que, como a superfície da esfera é bidimensional, dois números ou coordenadas poderiam determinar qualquer ponto na superfície. Um sistema de coordenadas garante um método para especificar a localização de pontos em uma esfera a partir de dois números. Para especificar um sistema de coordenadas na esfera, começamos com uma circunferência, o equador. Em seguida, escolhemos um ponto no equador para ser a origem e medimos as coordenadas ao longo da circunferência, a leste ou oeste, a partir desta origem. As coordenadas são medidas em graus ao longo do círculo máximo. Do ponto de origem, podemos ir para leste em qualquer número entre 0 e 180 até a metade do círculo, ou para oeste também até 180 graus. E podemos dar a cada ponto do círculo principal um número e uma direção, como 30 graus leste ou 120 graus oeste. Para as coordenadas de um ponto fora do equador, Eratóstenes desenhou uma segunda circunferência, perpendicular à primeira que passava pela origem.
Este círculo máximo, ou meridiano zero, passava pelo círculo original, o Equador. Eratóstenes indicou as coordenadas em cada lado deste círculo perpendicular, indicando o número de graus ao norte ou ao sul do Equador. Estas coordenadas vão de 0 a 90 graus para o norte ou para o sul. Para determinar as coordenadas de algum ponto em uma esfera, podemos desenhar uma linha paralela ao círculo principal até que ela intercepte o meridiano zero. A coordenada neste meridiano será a coordenada vertical de P. Então, desenhamos um arco do círculo máximo passando por P, perpendicular ao círculo principal, até que ele intercepte este círculo. A coordenada no círculo será a coordenada horizontal de P. Então, qualquer ponto na esfera é especificado por duas coordenadas, uma vertical e outra horizontal. Na Terra, a coordenada vertical é chamada latitude de um ponto e a coordenada horizontal é chamada de longitude. Por exemplo, as coordenadas de Lisboa, em Portugal, são 38 graus de latitude norte e 9 graus de longitude oeste. Hoje, a partir de um acordo internacional, o meridiano zero é a longitude que passa por Greenwich, na Inglaterra. Cerca de 1.700 anos atrás, o astrônomo e geógrafo grego Ptolomeu escolheu como ponto de origem longitudinal as Ilhas Afortunadas, que provavelmente são hoje as Ilhas Canárias, o ponto mais ocidental conhecido pelos gregos. Seus mapas foram os primeiros a retratar o mundo esférico. Eles mostravam a longitude variando de 0 a 180 graus, com 0 nas Ilhas Afortunadas e 180 perto da costa leste da China. Seu mapa-mundi foi o primeiro conhecido a colocar as coordenadas em um plano. A partir do século XV, os mapas de Ptolomeu começaram a ser amplamente divulgados e utilizados por navegadores como Américo Vespúcio, Magalhães e Colombo. Mas antes do período das grandes navegações começar, a Europa caminhava em uma direção totalmente diferente. As cruzadas deixaram cristãos europeus em conflito com o mundo islâmico. Estas guerras pela Terra Santa fecharam as rotas terrestres para a Ásia, o que se tornou um grande problema para os comerciantes europeus. Histórias sobre civilizações avançadas na Ásia, Marco Polo e outros viajantes criaram uma certa comoção e abriram um grande e lucrativo mercado para as mercadorias exóticas. Então, os ricos comerciantes europeus precisavam desesperadamente de outra rota comercial que levasse à Ásia. Este desespero levou a uma resposta não convencional, a possibilidade de uma rota marítima a oeste. Assim como os gregos antigos, os estudiosos europeus da Idade Média sabiam que o mundo era redondo e que navegar rumo ao oeste levaria à Ásia. O problema era a navegação, encontrar um caminho no oceano vasto e aberto. Mas eles sabiam que a matemática guardava a solução. Obras de matemática das antigas Grécia, Índia e China, traduzidas e construídas pelos mouros, foram trazidas para as escolas mouras por estudiosos europeus. Estes trabalhos revelaram muitas coisas, incluindo o método utilizado pelos muçulmanos para determinar a longitude por meio da astronomia. Eles sabiam que a Terra girava 360 graus em 24 horas, 15 graus em 1 hora ou 1 grau em 4 minutos. Assim, se dois observadores vissem o mesmo evento celeste, como um eclipse lunar, e em um local isso acontecesse à 00:10, enquanto no outro acontecesse às 11:30 da noite, eles sabiam que a diferença de longitude seria de 40 minutos, ou seja, 10 graus. A única ferramenta necessária era um relógio que marcasse o tempo corretamente e uma forma para os observadores comunicarem suas observações. Isso funcionou razoavelmente bem em terra, mas não no mar, porque não havia um relógio capaz de manter a precisão em um navio em movimento. Este problema ficaria sem solução por séculos, mas isso não impediu que os europeus continuassem tentando. Por volta de 1400, novas ideias estavam começando a se firmar. Ideias baseadas na razão, na observação e na matemática. E pela primeira vez em séculos, os europeus começavam a enxergar um lugar novo e promissor além do horizonte. O príncipe de Portugal, Henrique, o navegador, nunca fez uma viagem, mas viu que a exploração foi capaz de transformar até mesmo um país pequeno em uma potência mundial. Por isso, ele fundou uma escola de navegação que também ensinava matemática. Lá, os construtores navais criaram navios inovadores como a caravela, um navio pequeno, robusto e equipado com a tecnologia mais recente. Sua vela triangular conseguia aproveitar até a brisa mais leve que sobrava de lado no navio.
Sua escola também teve navegadores e astrônomos que ensinaram as mais recentes técnicas de navegação, usando o astrolábio e outras ferramentas para medir o tempo. O astrolábio foi usado para determinar o tempo medindo a altura do Sol e para acompanhar a posição das estrelas. As primeiras formas de astrolábio datam da Grécia Antiga e ele foi amplamente utilizado por astrônomos islâmicos. Mas os portugueses começaram a usar uma nova ferramenta para navegar, o quadrante. O quadrante era um progresso em relação ao astrolábio. Os navegadores usavam para medir a altura de um corpo celeste e localizar sua latitude. O quadrante era um quarto de um círculo com 90 graus, com furos de um lado. Por exemplo, para encontrar a latitude, um navegador olhava para a estrela do norte através dos buracos e então pendurava um prumo para determinar o ângulo da estrela. A latitude do observador era o ângulo da estrela, ou seja, sua altura em relação ao horizonte. Assim, no Polo Norte, onde a estrela do norte é vista diretamente acima da cabeça, a latitude é de 90 graus. No Equador, onde a estrela do norte é avistada no horizonte, a latitude é de 0 graus. Armados com um quadrante e um compasso, os exploradores portugueses estavam prontos para avançar sobre o Oriente. Enquanto isso, um explorador italiano fazia planos para viajar na direção oposta. Cristóvão Colombo planejava alcançar o extremo Oriente navegando rumo ao Ocidente. Ele estava confiante de que teria sucesso porque sabia que o mundo era uma esfera, mas era necessário saber o tamanho desta esfera e ele acreditava saber. Colombo deve ter ouvido falar da estimativa de Eratóstenes de que a circunferência da Terra era de cerca de 40 mil quilômetros. Mas ele também sabia que as fontes mais antigas a calculavam em 29 mil quilômetros. Até o astrônomo Ptolomeu citava o menor valor, então Colombo decidiu que 29 mil quilômetros era a medida correta. Mas ele precisava de outras informações para calcular o quanto teria de navegar para atingir a Ásia. Ele precisava saber a distância em graus entre a Espanha e a Ásia indo pelo oeste. Os mapas modernos mostram que a distância em graus, indo da costa oeste da Espanha até a costa leste da China, é de cerca de 130 graus. Mas o mapa de Ptolomeu indicava esta distância como 180 graus. Ainda assim, Colombo achou que esta estimativa era muito pequena e baseou seus cálculos em 225 graus, o número dado por outro geógrafo, Marinos de Tiro. Colombo também havia lido o diário das viagens de Marco Polo à China e pensava que a Ásia fosse maior, então ele acrescentou mais 28 graus. E como ele queria atingir o Japão, que sabia ser ainda mais a leste da China, acrescentou mais 30 graus. Colombo achava que a distância em graus da costa oeste da Espanha até o Japão, indo pelo Oriente, era de 225 mais 28 mais 30, o que é igual a 283 graus. E esta foi uma boa notícia, já que ele pensava que só teria de percorrer os 77 graus restantes. Ele pretendia iniciar a principal parte de sua viagem saindo das Ilhas Canárias, 9 graus a oeste de Portugal. Então ele ficou com 68 graus de mar aberto para cobrir em sua viagem rumo ao oeste. As Ilhas Canárias estão a 28 graus de latitude norte. Colombo acreditava que chegaria ao Japão navegando 68 graus a oeste ao longo do paralelo 28. Como ele acreditava que a circunferência da Terra fosse de 29 mil quilômetros, a distância em torno do paralelo 28 seria cosseno de 28 graus, multiplicado pela circunferência da Terra, 29 mil, o que é igual a 25.578 quilômetros. Portanto, para converter a distância de 68 graus a oeste em quilômetros, ele dividiu 68 por 360, ou 19% da distância total em torno do paralelo 28. Com base no valor anterior de 25.578 quilômetros, Colombo descobriu que 19% disso equivale a cerca de 4.860 quilômetros. Isso é quase um quarto da distância real. Algo que Colombo não sabia. Tendo navegado extensivamente no Atlântico Oeste e conhecendo os ventos prevalecentes, Colombo sabia que navegar pouco mais de 4.800 quilômetros era uma meta viável. Os astrônomos e geógrafos da corte espanhola discordavam, dizendo que seus cálculos estavam errados. No entanto, Colombo persuadiu o rei Fernando e a rainha Isabela para apoiar seu empreendimento. Colombo encontrou terras quase exatamente onde seus cálculos indicavam, mas ele havia encontrado as Bahamas e não o Japão. Ainda assim, durante os 12 anos seguintes, Colombo continuou suas viagens a este novo mundo, assim como outros exploradores. Américo Vespúcio navegou para a América Central e do Sul. Ao mesmo tempo, Vasco da Gama navegou ainda mais a leste, chegando à Índia. Mas enquanto estes exploradores do século XVI chegavam a lugares em que nenhum europeu havia ido antes,
eles ainda enfrentavam problemas para navegar pelos vastos oceanos. A menor distância entre dois pontos sobre a superfície da Terra é uma curva. Assim, para viajar entre dois pontos, seria mais eficiente navegar em uma rota ao longo do círculo máximo. Mas para os exploradores era mais fácil dizer do que fazer. Primeiro, navegar ao longo da circunferência significava ajustar a direção da viagem frequentemente, o que era difícil de se fazer em um navio do século XVI. Isso significava saber a qualquer momento a sua localização na Terra. Era fácil para o navegador determinar a latitude do navio, mas era extremamente difícil determinar sua longitude. E um erro significava que o navio poderia navegar até passar de seu destino. Os exploradores geralmente navegavam a norte ou sul diretamente na linha de latitude de seu destino desejado. Em seguida, eles navegavam ao longo desta latitude até seu destino final. Isso pode resultar em uma viagem mais longa, mas tornava possível chegar a um destino sem a capacidade de determinar a longitude no mar. No início do século XVI, os europeus ocidentais usavam este método para navegar por todo o globo, procurando uma rota comercial que levasse ao Oriente. Em 1519, Fernão de Magalhães partiu da Espanha com 5 navios em busca de um percurso alternativo que o levasse da Europa à Ásia. Encontrou-o na ponta da América do Sul através do estreito que hoje leva seu nome. Quase 50 anos depois, Sir Francis Drake Circum navegou o globo. Estes viajantes forneceram informações valiosas sobre o tamanho da Terra, o que levou à produção de globos mais precisos, mas não resolveu o problema da distorção ao se fazer um mapa plano de um globo tridimensional. Como não era possível mapear o mundo com precisão em um papel plano, surgiram as projeções de mapa. Uma projeção é um método de colocar um globo terrestre em uma superfície bidimensional. No final do século XVI, o cartógrafo Gerardus Mercator usou uma projeção para criar o mapa mais preciso já feito para navegação. Ele indicava rotas de direção constante, representadas por linhas retas na projeção. Apesar de ter exagerado no tamanho das massas de terra acima da linha do Equador, o mapa foi muito útil para os navegadores. Os mapas e a navegação só ficariam mais precisos quando a longitude passou a ser medida a bordo de um navio. Para determinar a longitude de um navio, é preciso saber a diferença em tempo entre sua localização e uma localização fixa. Para isso é necessário ter um relógio preciso. Uma medida de tempo errada pode resultar em centenas de quilômetros de desvio da rota. Esta era a situação que os navegadores encontravam centenas de anos atrás. Quando os cientistas falam em exatidão e precisão nas medidas, significa que a medida se aproxima bastante de seu valor real. Os gráficos estelares permitiam que os marinheiros medissem a hora local com certa precisão, mas até 200 anos atrás não havia maneira de manter um relógio preciso a bordo de um navio. E usar o Sol e as estrelas para dizer o tempo não era o suficiente para determinar a longitude exata. Astrônomos do Observatório Real de Greenwich, na Inglaterra, ofereceram uma solução para parte do problema. Eles publicaram um almanaque que indicava as posições das estrelas acima de Greenwich a qualquer momento do dia, em qualquer dia do ano. Os marinheiros usavam um instrumento chamado sextante para medir a distância entre uma estrela e o horizonte. Ao comparar seus resultados com os dados do almanaque, os marinheiros podiam determinar o horário local com muito mais precisão. Greenwich também se tornou o local fixo para medir o tempo, mas os marinheiros ainda precisavam de uma maneira de marcá-lo. Ao utilizar novas tecnologias, os marinheiros do porta-aviões USS George Washington podem aferir o tempo local e compará-lo à hora de Greenwich. Mas séculos atrás, só existiam relógios de pêndulo e eles já não podiam ser usados em um navio, já que o movimento da embarcação nas águas interrompia o movimento regular do pêndulo. Iniciou-se então uma corrida para produzir um relógio mecânico ou cronômetro, um dispositivo que pudesse manter a hora exata em mar aberto. O ano era 1714 e o homem que enfrentou o desafio foi um carpinteiro chamado John Harrison. Ele passou 40 anos desenvolvendo um cronômetro marinho com um mecanismo de mola que substituía os pêndulos. Na viagem de seu teste final para o Caribe, o cronômetro perdeu apenas 7 segundos. A invenção foi um passo importante para os avanços tecnológicos que hoje ajudam marinheiros de todo o mundo. Estamos nos ajustando ao vento e em velocidade para que o mínimo de vento atinja o convés para a aeronave mais pesada decolar. Nesse caso é uma A6.
Um porta-aviões deve estar sempre em movimento, seja na direção do vento para decolagens ou a contra o vento para aterrissagens. Com tantas manobras e giros, seria fácil sair da rota. Por isso, utiliza-se satélites e o Sistema de Posicionamento Global, ou GPS. Sextantes fornecem um apoio confiável. Se alguma coisa der errado com os eletrônicos ou se um satélite falhar por alguma razão, eu tenho um marinheiro que ainda pode olhar para as estrelas e fornecer uma localização. E como podem ver, hoje indicamos nossa localização com apenas alguns milhares de metros de diferença do GPS, o que é muito preciso no oceano. Satélites podem falhar, mas a matemática e as estrelas não. Navegadores ainda podem olhar para as estrelas, checar os relógios dos navios e calcular sua localização. Hoje, os exploradores modernos contam com métodos estabelecidos na era dos descobrimentos. Os europeus foram da Idade Média ao Novo Mundo criando e elaborando sistemas eficientes fundamentados nos conceitos básicos da matemática. Podemos dizer que eles progrediram ao fazer contas. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como os avanços em matemática ajudaram os europeus nas áreas de tecnologia e comércio durante a era dos descobrimentos? Quais conceitos de navegação desenvolvidos naquela época ainda são usados hoje? Tente isso. Olhe uma tela de computador ou televisão de perto. Você consegue ver os pixels? Explique por que, de longe, eles parecem invisíveis. Esperamos que você tenha gostado deste episódio de Discovery na Escola. Se quiser aprender mais, confira os sites indicados.